Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. A gente vai ler os versos 22 e 23. Eu desligo aqui, tu desliga aí? Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, grandes trevas serão. Feche seus olhos por um minuto. Pai querido, eu oro para que nessa noite, Senhor, a ação do Teu Espírito produza efeito nas nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, como uma terra fértil, Pai. Que a Tua palavra venha como uma semente e encontre, Senhor, o nosso coração e produza frutos, Senhor, para a Tua glória, Pai. Abre a nossa compreensão intelectual, abre a nossa compreensão espiritual, que o Espírito Santo, Senhor, traga a revelação e a profundidade da Tua palavra sobre nós nessa noite. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmão, estava meditando a respeito dessa palavra e pensando sobre como nós temos enxergado a vida, como que nós temos enxergado o outro e como que nós temos enxergado a nós mesmos. Essa é uma palavra do nosso Senhor Jesus, que inicia trazendo uma declaração pontual, profunda. E em seguida ela vai trazer uma advertência positiva e uma advertência negativa. E ela é finalizada trazendo uma conclusão solene. Então esse texto começa com uma declaração, dizendo que os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a lâmpada do nosso corpo. E essa palavra vem nos fazer compreender que os nossos olhos, eles podem nos elevar, mas também podem nos derrubar. Eles podem nos levar à prática do bem, mas também podem nos levar à prática do mal. Os nossos olhos podem nos conduzir às veredas da justiça ou nos puxar para a prática da iniquidade. Então, com essa declaração, a gente vai começar a compreender que existe uma responsabilidade na bênção que é poder enxergar. Glória a Deus, todos aqui enxergam, amém? Não tem nenhum cego aqui. E é uma bênção. Eu não sei se você já teve a oportunidade ou convive com alguém que tenha deficiência da cegueira. Irmão, toda vez que eu estou perto de alguém, eu fico tentando me imaginar naquele lugar, de não ver as coisas, de não contemplar as coisas. E quando a palavra vem trazendo para a nossa compreensão que os olhos são a lâmpada do corpo, é aquilo que ilumina o nosso corpo, são a candeia, ou seja, aquilo que clareia. E quando nós falamos de luz, quando nós falamos de claridade, nós estamos falando de verdade. E o que é a verdade? Jesus. O que é a sua verdade? É a sua palavra. Então nós vamos entrando numa compreensão mais profunda. E aqui, depois de fazer essa declaração, Jesus faz duas advertências. A primeira delas é uma advertência positiva, porque ele vai dizer o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso.
a forma como você vê, a forma como você contempla. Os olhos bons são aqueles que se alegram com a beleza da criação divina, sem deturpar e sem desejar maliciosamente. A palavra do Senhor vai dizer em Salmo, verso 1, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós contemplamos a natureza terrena, nós podemos desfrutar da glória do nosso Criador. Porque quando você para observar, irmão, a natureza, na semana passada, eu tive a oportunidade de ministrar para uns adolescentes, num acampamento, e enquanto eu estava ali aguardando o momento de iniciar a reunião, a gente estava sentado numa mureta e de frente para uma árvore pousaram 2 tucanos. E a gente começou ali a discorrer, a falar sobre a beleza daquela ave, né? E eu ainda lembrei a Gisele, eu falei, caramba, você não sabe, esses dias eu estava aqui na igreja, estacionado aqui à tarde, e pousou um tucano aqui nessa árvore. Começou a contemplar ali a natureza. Quando você olha para a flora, para a fauna, quando você olha para tudo isso que Deus criou, você começa a contemplar o quão grande Deus é. Um Deus que se preocupa com cada detalhe, um Deus que é um sábio construtor e tudo que Ele fez é tão perfeito e tudo funciona meticulosamente para todo um sistema. Então, a Bíblia vai dizer que os céus, que o firmamento, tudo isso declara a glória de Deus e com os nossos olhos nós podemos contemplar. Eu não sei você, irmão, mas qual foi a última vez que você parou para contemplar? Para tirar um tempo de contemplação, o pôr do sol, talvez uma tarde chuvosa. E aí nesse dia a gente estava falando justamente com os adolescentes, porque eles estavam num lugar, acampamento, com piscina, quadra, mas estava chovendo. Mas saber admirar e contemplar a criação é dar glória a Deus pela chuva que cai. A gente passou aqui na semana passada alguns dias sem água, né? Queimou a nossa bomba. E aí a gente ficou sem o abastecimento de água. Você já parou para pensar que algo tão comum, tão simples, faz uma falta tremenda na nossa vida? Foi incômodo, né? E aí que talvez está numa jornada, atravessando um deserto, ficar sem água para ele pode ser vital. Quantas pessoas durante os anos de 2020, 2022 morreram por causa do Covid, por falta de ar nos seus pulmões? Não adiantava você ter dinheiro, ter recurso, ter conhecimento, network, o mais básico, aquilo que você faz sem perceber. Tudo isso é motivo para nós contemplarmos e darmos glória a Deus por isso. Então essa palavra vai trazer essa advertência dizendo, se teus olhos forem bons, irmão, pode estar caindo chuva, pode estar caindo tempestade, pode estar aquele sol de rachar, você vai olhar com olhos bons. E os olhos bons, eles se alegram com a beleza da criação divina. Eles não visam deturpar, eles não visam desejar maliciosamente, como alguém que olha para a floresta amazônica apenas como uma fonte de lucro, que visa devastação, destruição, apenas para encher os seus bolsos. Os olhos bons, eles vão contemplar e glorificar o Senhor, porque a contemplação gera glorificação ao nome de Jesus. Então sempre que você tiver a oportunidade, irmão, contemple. Sabe aquele momento do cafezinho? Ao invés de tomar na mesa, experimente ir para a janela. Ah, mas minha janela dá de frente para a casa do meu vizinho. É a criação de Deus também, contempla a cara do vizinho. Mas não perca a oportunidade de contemplar o Senhor. Só que seguida de uma advertência positiva, essa mesma palavra vai nos trazer uma advertência negativa. O verso 23 vai dizer o seguinte: se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas.
Sabe por quê, irmãos? Porque os olhos maus são cheios de cobiça e de ganância. Os olhos maus são cheios de impureza e de lascívia. Os olhos maus são olhos que não se deleitam com o belo para dar glória, mas cobiçam maliciosamente o belo para o seu prazer pecaminoso. Olha como que está a nossa geração, aonde a objetificação, saiu? Da mulher, do homem, apenas para o prazer sexual, apenas para o deleite da carne, tem sido cada vez mais aparente. Eu me lembro que quando eu era mais novo, isso sempre existiu, amém, irmão? Não é novidade para ninguém. Mas a coisa era um pouco mais distante. Hoje as crianças estão tendo acesso à pornografia, marcando encontros sexuais. As músicas conduzem elas apenas para um tipo de desejo, o do prazer da carne. Se perdeu o romantismo, a essência, as relações, as amizades. Tudo hoje está voltado para esse negócio que a Ana Paula falou. Para trazer o homem e mulher como objeto de desejo. Irmão, o desejo não é mau. Foi Deus que nos deu o desejo sexual. Só que ele foi dado para uma direção. Me lembro que há uns anos atrás eu ouvi uma frase dizendo o seguinte: Deus inventou o sexo seguro e ele se chama casamento. Cada vez mais as pessoas estão se entregando umas às outras, perdendo o sentido da aliança. Por quê? Porque os olhos maus, eles só querem e objetificam, vai sair até o final, a lascívia, o pecado, a impureza. Só olha para o outro com a intenção de obter algum tipo de prazer para si mesmo. 2 Samuel 11:2 diz o seguinte: uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Davi viu uma mulher, diga, viu uma mulher. Diga, viu. Seus olhos viram uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. E o resto da história você conhece. Davi olha para aquela mulher e ele deseja aquela mulher. Então ele envia o marido daquela mulher na frente de batalha para ele ser morto, para ele poder se deitar com aquela mulher, ter relações com aquela mulher. E você sabe o que acontece? Como o Áquila acabou de falar aqui, não somente ele, mas aqueles que estavam ao seu redor, a sua família, o seu filho, foram afetados pelo pecado que começou a partir de um olhar. Os olhos que são maus são cheios de cobiça e de ganância. E é por isso que essa palavra vai dizer: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se você não consegue olhar para alguém e contemplar a beleza, eu fico vendo, irmão, domingo é um dia especial, a gente chega na igreja, a gente olhando os irmãos, tudo bonito, cabelo arrumado, roupinha, pá. Contemplar a beleza, irmão, é glória a Deus. Contemplar. Se os teus olhos forem bons, você contempla a criação e você glorifica o Senhor. Mas se os teus olhos forem maus, você sempre vai olhar como um objeto, com um desejo. E aí, irmão, você pode estar se afundando no pecado. Você pode estar se afundando na iniquidade, simplesmente por causa de um olhar. E aqui, irmão, é como nós enxergamos a vida, como nós contemplamos a criação. Agora, como você pode também enxergar
O que você é para Deus? Ou o que você é para as pessoas? 1 João, capítulo 2, verso 16. Abre aí comigo. A forma com que você enxerga as coisas aponta para quem está governando o seu coração. Diz assim: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não tem problema dar uma olhadinha. Não tem problema seguir essa pessoa. Irmão, tá aí ferramenta destrutiva de casamentos. Rede social. Ah, mas a rede social é ruim? Não. Quem você segue na rede social pode ser muito ruim. Ah, mas essa pessoa aqui é ovelha. Mas se posta foto sem lã, então não é para você, irmão. Ela é da igreja, mas se está postando foto sensual com versículo bíblico, então, irmão, traz o nome dela para o ciclo de oração, que está endemoniada. Irmãos, nós precisamos compreender que existe o desejo da carne, mas existe o desejo dos olhos. E os dois nos conduzem para a soberba da vida. Só que esses três tipos de desejos, eles não procedem do nosso Pai. Eu lembro uma vez conversando com alguns amigos e eles estavam falando de ações evangelísticas. Estavam falando, inclusive, de um pastor do Mevan, pastor Alexandre Moracava, que fazia um trabalho no centro de prostituição de Itajaí lá. E ele saía à noite com seu carro e ele ia para o centro de prostituição e aquelas mulheres ali se oferecendo. Então, quando alguma delas vinha se oferecer para ele ali na janela do carro, ele perguntava: quanto que é a hora? Aí eu falava: R$100. Ele: então entra aí. Aí a menina entrava, ele jogava R$100 no colo dela, falou: tem 1 hora contigo? Ela: tem. Eu falei: então eu vou falar de Jesus para você durante 1 hora. E a gente estava falando, de homens, de ações evangelísticas. E aí, num dado momento, um amigo levantou e estava falando a respeito disso, de batalhas que ele vinha vencendo, e falou sobre uma chave que tinha virado na cabeça dele. Falou assim: eu não consigo olhar para alguém que Deus concedeu como minha irmã, como uma irmã, e não apenas como um objeto de desejo sexual. Então eu ainda preciso mudar muitos conceitos sobre a conversão da minha vida. Como que eu posso olhar para alguém que vive uma vida como essa e, ao invés de desejar que ela se converta e que ela viva uma vida de plenitude na presença do Senhor, que ela entenda o valor dela como mulher, que ela seja uma mãe, uma esposa, seja alguém que vai promover e que vai espalhar a palavra de Deus, se eu só consigo olhar para as pessoas com a oportunidade de tirar algum tipo de proveito, é porque talvez ainda o nosso coração não teve um encontro real com Jesus Cristo. Isso tudo começa a partir de um olhar. E aí esse texto, que faz uma advertência positiva, uma advertência negativa, ele vai terminar com uma conclusão solene, dizendo o seguinte, na parte B do verso 23: portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu falei aqui do cego, irmão? O cego, ele tem olhos, mas ele não tem luz. Um cego anda em trevas. Ele não sabe para onde ele vai, ele não entende aonde ele tropeça. Tudo para ele está cercado de densa escuridão. Era exatamente assim que os fariseus daquela época viviam. Eram cegos. E eles ainda insistiam em tentar conduzir outras pessoas junto com eles. Cegos guiando cegos. Às vezes nós estamos assim, irmãos, em densas trevas. Não sabemos para onde estamos indo.
Estamos assim, irmão, em densas trevas. Não sabemos em que tropeçamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Muitas pessoas vão dizer: não é culpa minha, porque quem pecou foi Adão e Eva. Eu não estava lá, então eu não posso levar essa culpa. Irmão, quando você para pensar que você também não estava no Monte Calvário, na crucificação de Jesus, mas herdou essa graça, nós vamos compreendendo que há uma boa notícia a ser espalhada, e essa notícia é para que, se o perdido for encontrado, ele muda o status dele, porque Jesus, ele é o caminho. Então aquele que está perdido, que não sabe para onde está indo, pode ter um encontro real com Jesus e ser guiado pelo caminho da salvação. Se você é alguém que vive na mentira, Jesus se apresenta como a verdade, e Ele é especialista em converter mentiroso. Ele é especialista em transformar o choro, o luto, em uma festa cheia de alegria. E se o salário do pecado, ele é a morte, Jesus continua sendo a vida, e a vida com abundância, a vida eterna. Números capítulo 13, dos versos 32 a 33, diz o seguinte: e diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, e gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, diga, próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Esse contexto, irmão, Deus tinha prometido uma terra a Moisés. E nessa terra ele prometeu que seria uma terra que manava leite e mel. Então espias são enviados à frente, adiante, para irem ver se aquela terra era verdadeiramente a terra que manava leite e mel. E eles foram lá, e eles contemplaram com os próprios olhos as frutas, contemplaram que aquela terra verdadeiramente manava leite e mel. Só que ao voltarem e entregarem um relatório, o que eles disseram? Exatamente isso que eu acabei de falar. É isso tudo mesmo que estão dizendo por aí. Porém, deixa eu te dizer uma coisa: essa terra devora os seus moradores. Lá tem gigantes, homens tão grandes que perto deles, aos nossos olhos, nós parecemos como gafanhotos. E aos olhos deles também a gente parece gafanhoto. Não é só a gente achando que eles são grandes, não. Eles, se verem a gente, vão achar que a gente é pequeno. Só que eles se esqueceram de uma coisa: Deus já tinha prometido que aquele povo herdaria aquela terra. Então, aos próprios olhos, eles se sentiram pequenos demais. Só que eles esqueceram que grande mesmo era o Deus que fez a promessa de que aquela terra seria herdada por eles. Às vezes nós olhamos para as situações, olhamos para os momentos que estamos vivendo e nos esquecemos da promessa que Deus já fez. Nos sentimos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, pequenos demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus já fez uma promessa, e tudo aquilo que Ele prometeu já se cumpriu e vai se cumprir, porque Ele não mente, Ele é a verdade. A minha pergunta é: como você tem enxergado as coisas? Como você tem enxergado as pessoas? E a minha pergunta para você também é: como você se enxerga? Como esses homens pequenos demais?
como se inúteis, como se nós não vamos conseguir. Se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Mesmo que diante das adversidades você pareça pequeno demais e elas grandes demais, Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Juízes capítulo 6, versos 11 e 12, diz assim: você está comigo, irmão? Amém? Deixa eu beber mais água, que eu já estou com a garganta seca. Irmão, estou tão feliz. O irmão Nilton me deu um presente no começo do culto. Uma Brasília Hot Wheels. Caraca, eu já estou pensando que eu vou levar um amigo meu para pintar da cor da minha. Vou colar lá no painel. Vai ficar bonito. Diz assim, Juízes 6, 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Irmão, esse texto fala da presença do próprio Deus. Quando o texto bíblico apresenta o anjo do Senhor com A maiúsculo, está falando do próprio Deus. O próprio Deus visita Gideão. Sabe onde ele estava? No lar. Fazendo o quê? Malhando trigo. Por quê? Porque os midianitas, todas as vezes que o povo de Israel plantava, chegava a hora da colheita, eles vinham e saqueavam tudo. Então o que Josué fez? Ele foi para o lagar. Só que no lagar não é lugar de malhar o trigo. E naquela época não estava em tempo da colheita das uvas. Então, nesse lugar, o que ele estava fazendo? Ele estava traçando uma estratégia para se esconder, para poder proteger o alimento do seu povo. E ele também estava morrendo de medo, porque quando os midianitas chegavam, eles destruíam tudo. Eles chegavam com os seus bois, com os seus guerreiros, e eles destruíam tudo, além de levar toda a comida. Mas olha que interessante, o anjo do Senhor, de Gideão, falei aqui, é Gideão. O anjo do Senhor senta e vira para Gideão, um cara que está com medo, se escondendo dos inimigos, e fala assim: o Senhor está com você, homem valente. Parece contraditório, né? Alguém que está ali escondido. Olha, ninguém pode me ver, para eu tentar salvar aqui uma comida para o meu povo. O Senhor chama esse homem de valente. Aquele homem que estava com medo, que talvez se sentia pequeno demais, mas estava fazendo a sua parte. Deus vem até ele e revela a grandeza do seu coração. Deus mostra que a valentia dele não estava no seu poder bélico, não estava nos seus músculos, não estava no seu preparo para a batalha, mas estava na confiança que ele tinha no seu Senhor. Mais para frente a gente vai ver que ele não confiava tanto assim, porque ele pede 2 sinais ao Senhor. Deus dá o primeiro, ele ainda fica meio desconfiado, pede o segundo, mas por trás disso tudo tinha um homem com um coração temente a Deus. E é só o que nós precisamos, irmãos, para Deus enxergar em nós guerreiros, fortes, valentes, homens grandes e que vão fazer a diferença. Não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com o seu dom, não tem a ver com o seu talento. Às vezes vai ser escondido, cheio de medo. Mas o Deus que eu conheço é o Deus que pega o incapacitado e o torna capaz, pega o improvável e o transforma numa ferramenta de explosão para a sua palavra. Ele passou a enxergar agora não como ele se via, mas passou a enxergar como Deus o via, porque vai dizer o texto que ele então enfrenta e vai para a batalha. E ele vai com um monte de gente. Ele forma um exército grande, mas Deus fala com ele no meio do caminho e fala: ó, não vai ser tudo isso que vai contigo não. Tem 2.000 aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos diminuir essa galera aí.
vamos diminuir. E ele fala, vai para quanto, Deus? Aí Deus fala, Gideão, fala 300. E aí ele vai com 300 para uma batalha, vencer um mar de inimigos, ao toque da trombeta. Não foi com a força do braço, não foi com armamento bélico pesado, foi em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê, irmão? Porque não importa o que as pessoas, ou até mesmo o que você pense a seu respeito. O que importa é o que Deus diz e o que Deus pensa ao seu respeito. Eu não era nada, e hoje eu sou um filho. Você tem noção do que é ter o status de filho de Deus? Fazer as coisas que eu fazia e hoje receber a salvação como um presente, algo glorioso que só pode vir da parte dele. Ter uma família, filhos, ser uma voz profética para esse tempo. Tudo isso não é obra da carne, mas é do Senhor. E se Ele fez comigo, irmão, Ele pode fazer com você. Não é exclusividade de alguns, mas é uma obra que o Senhor está operando hoje na sua vida, através da pregação dessa palavra. Deus está tocando no seu coração e te levando a lugares que você precisa alcançar e se arrepender deles e pedir perdão por eles. E deixa eu te dizer uma coisa, a palavra vai dizer que a unção de Deus despedaça todo jugo. Eu não sei o que você fez, o que cometeu, qual é a culpa que você carrega, mas a unção de Deus, ela despedaça, como um vidro que quebra e não sobra absolutamente nada. Enquanto você se vê pequeno, pobre, cego, nu, Deus te vê como um homem pronto, perfeito, forte e ainda te chama de valente. Tiago, no 1, versos 22 a 25, diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a alguém que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmão, somente a palavra de Deus revela quem realmente nós somos. A palavra de Deus nos apresenta a nossa verdadeira identidade. Hoje é mais fácil, né? Você quer saber como é que está o cabelo? Você abre a câmera do celular, você olha. Você vai ali no espelho, mas no tempo onde essas coisas eram em escassez, as pessoas se esqueciam como elas mesmas eram. Elas precisavam contemplar ali na água. Elas precisavam olhar como era a sua aparência, no seu reflexo. E não era uma coisa constante. Então, o que está sendo escrito aqui está falando justamente disso. De algo que você olha, que você vê com seus olhos, mas você pode se esquecer. Mas se você olha de novo, você se lembra. E se você olha de novo, você se lembra. E você se lembra, e você vai se lembrando. Assim é aquele que pratica a palavra de Deus. Ele vai compreender qual é a sua identidade. E quanto mais ele se aprofunda, mais intimidade ele vai tendo com esse Deus. Quanto mais ele se relaciona com essa palavra, mais ele não se esquece de quem ele é. E boas obras ele vai praticar. Então não sejam apenas ouvintes que vêm no culto, ouve uma palavra e vai embora. E se alguém te perguntar na segunda-feira, o que o pastor pregou domingo? Você lembra do primeiro texto que eu li aqui hoje? Quem lembra? Mateus 6. Porque é fácil a gente esquecer, irmão. Por isso a gente precisa ter uma vida, não apenas de sermos ouvintes, mas uma vida de quem pratica diariamente, constantemente a palavra do Senhor. Deus é aquele que chama à existência as coisas que ainda não são, como se já fossem. Irmão, toda vez que alguém senta com a gente para uma conversa, para falar que os filhos estão desviados, que o casamento está destruído,
que a vida está de cabeça para baixo, nós nunca olhamos com o olhar natural. Sempre buscamos olhar com o olhar espiritual, o olhar da fé. O olhar que contempla o milagre já realizado. O olhar que celebra o milagre antes mesmo dele acontecer. Porque o nosso Deus é um Deus que chama a existência as coisas que ainda não são como se já fossem. Quando você olha alguém na rua, um morador de rua, quando você olha para aquela pessoa e você olha para ele como alguém marginal, como alguém que mora na rua, como alguém que cheira mal, como alguém que pode ser uma ameaça para você, você está olhando com um olhar circunstancial. Você está olhando com um olhar terreno. Mas quando você contempla com um olhar espiritual, com o olhar da fé, você não vê um homem que mora na rua. Você vê um cidadão do céu. Você vê um pai de família. Você vê um advogado. Você vê um professor. Você vê um pastor. O nosso Deus é aquele que chama a existência. Por isso que a oração do Pai Nosso, Jesus vai nos ensinar a clamar para que Deus faça a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no... Por que você prega para quem não tem Jesus? Porque no céu, irmão, não tem ateu, não tem desviado. Por que você prega para alguém que está em situação de rua? Porque no céu não tem escassez, não tem pobreza. Por que você ora por alguém que está numa cadeira de roda? Porque no céu não tem paralítico. Chamar a existência na realidade do céu é trazer uma realidade que já existe lá para uma realidade que passa a existir aqui. Por isso você precisa ter olhos bons e não olhos maus. Você precisa contemplar ao invés de cobiçar. Você precisa compreender que o seu olhar para as coisas não pode ser a partir de quem você é, mas a partir de quem Deus é. Amém, irmão? Temos que nos encher da palavra de Deus para poder enxergar a realidade do que nós somos e do que nós podemos ser nele. Essa igreja nasce de um grupo de convívio, alguns poucos irmãos reunidos na sala de uma casa. E hoje nós estamos aqui para a glória dele, recebendo famílias. Quantas crianças estão lá em cima, tendo o privilégio de algo que eu mesmo nunca desfrutei. Eu nunca fui para uma salinha infantil na igreja, irmão. Os meus filhos foram, mas nunca foram para uma salinha com uma estrutura daquela. O que nós estamos construindo para nós mesmos. Quando meu filho tinha de 1 a 3 anos, eu já era pastor. E não tinha uma sala como a do fã para eles. Nem por isso, porque eles passaram dessa idade, eu desisto de olhar com bons olhos para os irmãos que estão chegando, para os filhos desses irmãos e para os netos desses irmãos. Porque nós não estamos numa construção individual, mas fazemos parte de uma edificação coletiva. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, abre aí. Somente através da palavra nós vamos enxergar a realidade de quem nós somos. E aí 1 Coríntios 15, 9, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Só que, irmão, olha que interessante. Alguém que reconhece as besteiras que já tinha feito na vida. Alguém que já está vivendo uma vida com Cristo. Alguém que já tem o seu coração convertido, olha para o seu passado e faz tal afirmação: eu sou o menor dos apóstolos. Ele vai além e fala assim: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Mas em seguida a gente vai entender que tanto a minha
quanto a sua, nem a realidade do apóstolo Paulo tem a ver com a nossa história, com o nosso passado, ou com quem nós éramos antes da nossa conversão. Porque no verso 10 ele vai dizer o seguinte: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais para que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmão, a sua identidade, a minha identidade, ela não é formada a partir daquilo que nós vivemos no passado, mas é uma identidade que é formada a partir de uma nova realidade que Deus gera na minha vida através da sua graça. A graça de Deus pode mudar a sua história. A graça de Deus é a caneta com tinta que vai escrever uma nova história da sua vida a partir de hoje. Quando você tem um encontro com Ele, quando Ele acessa o seu coração, quando você entrega a sua vida, então essa graça salvífica, que você recebe de graça, mas que custou muito caro, ela faz uma incisão, ela marca um ponto na sua história, ela se torna uma referência, porque a partir dali, uma nova realidade é construída a partir do próprio Deus. Se até aqui nós construímos com os nossos braços, com as nossas escolhas, com os nossos desejos, a partir de hoje Deus pode construir uma nova história na sua vida. Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que regenera, Ele é o Deus que faz, no lugar do pecado, superabundar a sua graça. Ele é o Deus que transforma o pranto em riso. Ele é o Deus que envia o seu Filho, o seu único Filho, para levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Todo o castigo que era reservado para nós, Ele levou sobre Ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Definitivamente sarados. Por isso, irmãos, se esforce para que os seus olhos sejam bons. Viva pela luz de Cristo sobre a sua vida e não em densas trevas. Amém?